Começando então mais uma das recomendações contraindicadas, e hoje a gente vai conversar sobre um sucesso da Netflix, um filme que está muito em alta, e não é por menos porque o filme gerou muita discussão, e é assim que é bom, né? Porque quanto mais complexo o filme, mais conversa ele tem, a não ser que ele seja Donnie Darko, que ele é ruim e aí a galera tem que. Enfim. O meu primeiro boa noite para o nosso correspondente internacional lá de Itara City. Adriano, como é que você está? Boa noite. Boa noite, amigos. Vamos tentar falar um pouco sobre esse filme aí. E espero que a gente não fique apenas nas nossas percepções, mas a gente consiga buscar significados maiores aí. Alequinho, boa noite. Alex Stein. E aí, meus bons, boa noite, boa noite. Tava vendo o filme é bom, muito profundo. Diria esse filme é muito profundo. É um poço profundo, né? Nossa. Boa noite, Germano. Boa noite, queridos amigos de mesa. Tudo bem? Queria dizer que esse filme foi uma nostalgia pra mim. Relembrar esse filme antigão, apareceu em O Pânico. Gostei demais, obrigado. O quê? Como é que é? A gente não vai falar do Poço? A menina? O Iscariote deve ter ficado com vergonha, aquele cabelo forte daquela guria, vocês estão ligados? Sim, o chamado, no caso. Isso! É esse filme, Germano, exatamente. Show! Cara, melhor coisa foi o Pânico. O Pânico foi melhor que o Chamado. A aparição dela, tá ligado? Aquela cena? Que eles começam a brigar e ninguém ganha, sabe? É muito massa. É no Todo Mundo em Pânico 3 que tem a fita, se eu não me engano. No 3 ou no 4, né? Muito bom. Mas enfim, vamos lá. Gente, o tema é profundo, o tema é complexo, então a gente vai ter que manter um foco aqui. Eu sei que é difícil, mas com a direção do Galder Gatzelurrutia, já tentei meter um Miguel, um espanhol que já não veio, mas é isso. A primeira coisa que eu acho legal de destacar é que é um filme em espanhol, né? O idioma espanhol já quebra um pouco essa... Seria, de certa forma, uma hegemonia do idioma inglês no Netflix. Tem muitas produções, mas é um filme que gerou uma discussão gigantesca com o idioma espanhol. Achei muito legal, a primeira coisa. E aí, dentro dele, nós temos, então, uma espécie de prisão, algum centro, eles botam no filme como um centro, que seria o Poço. O que é esse Poço? Digamos que pensando na ideia de um prédio com vários andares e que, pelo que a gente vê no filme, existem 333, se eu não me engano. É isso? Me corrijam? A princípio sim, né? Isso. A princípio, ninguém sabe exatamente. O último que a gente vê é o 333. E que existe uma escala social, uma escala de divisão de comida que o primeiro come muito bem, é feito um banquete no início do dia. O primeiro andar come, e aí passa para o segundo andar, passa para o terceiro, até chegar no momento que, obviamente, acaba a comida. E o filme se desenrola através disso pela visão do Goreng, que é o protagonista. E aí o companheiro de cela dele é o Trimagazi. E a partir disso, a ideia do filme, o filme começa a se desenvolver. E eu achei legal o filme não ter desenvolvido além disso, sabe? É bem simples a premissa, tanto a sinopse quanto assim, é um cara que tá num poço e eles estão ficando sem comida. Basicamente é isso. Germano, tuas impressões do filme? Cara, tipo, é um filme bastante impactante, né? Por quê? Porque ele traz cenas que, tipo, pra tua visualização não são tão agradáveis. Eu vi bastante gente comentar, nossa, o filme tem bastante nojeiradas, né? No português mais chulo. Mas eu gostei bastante da ideia que ele tentou trazer. A questão do cada um se preocupar, racionalizar a questão da comida. E a questão de como o ser humano, cara, quando não tem mais o que comer, tipo, ele se coloca em situações extremas, né? Que é comer a carne de outro ser humano, matar outras pessoas. Cara, eu particularmente gostei. Quando eu assisti, eu gostei bastante. E saí recomendando para todo mundo. Então, acredito ser um filme bom. Gostei da ideia e de como foi feito. Exatamente. Alex, tuas impressões? Bom, é um filme que a gente não sabe em que ano se passa, aonde se passa, quase nada, né? Tipo, é só um local, o Poço. Tu pode levar esse filme como encarado de muitos jeitos. Como uma crítica social, ou como só um experimento, os caras estão lá se jogando. Por causa que, tipo, difícil acreditar que aquilo ali vai servir pra alguma coisa além de, tipo, matação, né? Tem uma mensagem, o pessoal dono do poço, a direção, né? Não, aquilo ali é só uma matação se fosse no Brasil ia ser filmado.
e passar na TV aberta. Então, Pesado, Beleza, Alex. polêmico, já começou Pesado, polêmico. o Alex veio pesado demais, eu fiquei. Adriano, vamos lá. Bem, para mim o filme significou bastante, no sentido que ele tem várias camadas, né? Eu já havia visto outrora alguns outros filmes que eles têm um outro plano mais forte, né? Com mais violência, mais sangue, mais gore. Então eu sabia que isso, na verdade, geralmente esses filmes aí, eles são apenas uma camada. Tem que ultrapassar essa camada, tem que quebrar essa casca do ovo para você conseguir chegar na mensagem que o filme pretende atravessar para você, né? Ele, com certeza, como o Alex Stein falou, ele tem um pano de fundo, uma crítica social bem forte. Também ele serve, como ele é temporal, ele serve com muitas metáforas, desde uma prisão, como um purgatório. Sim. Então, os personagens, em sua maneira de agir, eles remetem muito à nossa, como chama, um atavismo social, né? Como a gente é na nossa natureza, né? Colocando a gente em vários momentos em dilemas. O filme passa a te confrontar, como se você tivesse que decidir em vários momentos entre os personagens, se você estivesse naquele no lugar deles. Enfim. Muito legal isso que tu falou, e também que o Alex falou, justamente pela a própria fotografia, isso o Germano vai saber falar bem mais. A própria fotografia do filme remete a um lugar super fechado, super cinza, né? Ele é super escuro, porque independente de quem dirige o centro, se ele é numa cidade, se ele é um experimento, se ele é em algum lugar, a ideia não é essa. A ideia é tu focar justamente nas relações humanas. Eu acho que é bem isso, porque a gente vê desde o começo o Goreng, o protagonista, um cara super... No começo ele tá super inocente, ele tá querendo ajudar, ele tá querendo fazer, e conforme os andares vão se passando, ele se torna o próprio Trimagazi, de certa forma, de sobrevivência, tá ligado? Em algum momento a comida vai acabar, e é isso. Uma coisa que eu destaquei, que eu achei legal, assim, é que ele leva um livro, né? Ele é o primeiro a levar um livro, e ele leva o Don Quixote. E a história do Don Quixote é essa, é de um cara que ele leu tanto que ele se perde entre a realidade e a ficção. E o Sancho Panza é o companheiro dele que é mais realista e que traz ele pra Terra, né? Que seria, de certa forma, o Trimagazi. Então ele é um sonhador, pelo que a gente entende, ele é um acadêmico, ele é um cara que estudou muito, alguma coisa assim. E lá dentro ele vê que não, teus livros eles ficaram lá fora, que dentro é outra coisa. Tanto que o Trimagazi ele leva uma faca, né? Que se torna muito mais útil conforme vai desenvolvendo. Isso é louco, né? Tipo, porque na real isso mostra o quanto ele não tinha conhecimento do que ele ia enfrentar, né? Porque ele pensou, vai ser uma... Eu não entendi muito bem a teoria se a galera se inscrevia para receber dinheiro depois de algum tempo, pelo que o cara lá do óbvio, lá, como que é o nome do personagem mesmo? Trimagazi. Que perguntaram se por que ele estava aqui, ele falou pelo dinheiro, né? Não é explicar. Ele tá cumprindo uma pena. Uma pena. Exato. É verdade, meu. Trimagazi matou uma pessoa sem querer, né? É verdade. Aí já vem outra crítica em cima de uma crítica, né? Exatamente. Exatamente. Viajei. Vai lá, Lequinho. Não sei, mas um velho branco americano que atira uma TV pela janela e mata um imigrante ilegal, a culpa não é do velho que matou, a culpa é do imigrante que tava lá. Caralho, não tinha pensado nisso. A crítica vem uma pesadaça aqui, né? Com certeza, porque na verdade, ainda que seja uma punição, assassinar um imigrante legal é uma questão de ordem. Só porque alguém está errado, não é ele infringindo uma lei contra alguém que está errado que ele vai estar certo. Sim. Que é o caso do imigrante. O imigrante está legal, ele assassinou o imigrante. O imigrante está legal é um caso de ordem. Agora, ele fazendo algo errado é outro caso de ordem, então ele tem que pagar por isso. Né, uma punição. Então, o filme tenta estabelecer parece uma ordem em certos momentos. Ainda que ele remeta o tempo todo à natureza humana. Sim, teve uma coisa que eu destaquei dessa explicação, nem tinha pensado nisso, Alex, realmente. Na verdade, o que eu entendi foi que, assim, ele conta que ele assistiu uma propaganda de TV, vendendo um afiador de faca. Aí ele compra. E ele diz, ele não precisa daquilo. E é totalmente o discurso do Clube da Luta. De que você compra coisas que você não precisa pra impressionar pessoas que você não conhece, sabe? Todo esse discurso. Aí ele compra um molador de faca. Aí ele
fica puto que no outro dia vendem uma faca que não corta, que não perde o fio. E aí ele joga a televisão. E aí no momento que ele se no meu entendimento, né? No momento que ele joga a televisão pela janela, que ele tenta se desligar dessa propaganda, ele é punido de certa forma. De certa forma, com a visão do Goreng, porque o Goreng não é um cara ligado em mídia, digamos assim. Ele aparenta ser um cara dos livros. E aí, quando ele tenta se desligar da televisão, o Trimagazi, ele é punido por isso. E aí entra nessa questão que, tipo, matei alguém, mas a culpa é dele. Ele é imigrante ilegal. Foi uma crítica, uma puta crítica pro consumismo, né, meu? Essa história de, por mais que tu compre o último modelo, sempre vai ter um seguinte, e quando tu tenta sair de alguma forma, o sistema tenta te colocar pra dentro de novo, né, meu? Sim. Um ponto que eu queria destacar logo no início do filme, isso também chamou minha atenção, que é o quê? O Passo, quando ele acorda, quando tem o despertar do Goreng, né, no nível 48, ele acorda no lugar, no poço, né, vamos sentar no poço. Remete à ideia do quê? A ideia do ser humano em sociedade. Quando você, que é na verdade um nascimento, você nasce e você está numa ordem já pré-estabelecida, ele não tem como mudar. A ordem do poço, ele tem um nome, que todo mundo tem um nome, ele tem um uniforme, ou seja, tem um jeito de ser, e ele tem, na verdade, assim, e como o Trimagazzi explica que tem respeito ao seu lado. Então, cada um tem que ficar no seu lugar, ou seja, ele demonstra uma certa divisão social aí. Né? Então, oferece uma pseudo-igualdade dentro do poço, como é na sociedade. Né? Você nasce, você tem o seu lugar, porque sua família já está estabelecida de alguma maneira, e você, na verdade, respeita essa ordem que está implícita já, né? dentro da sua comunidade. A partir disso, todo mundo pode escolher. Aqui dentro, todo mundo é livre para escolher. No momento que eu acho que o Trimagazzi comenta isso. Da mesma forma, quando você entra ali, você pode escolher. Você pode escolher o que você fazer. E aí, a partir disso, eu queria só retomar alguma coisa que ficou atrás no comentário de você, senão eu vou esquecer. Sobre a questão do objeto que cada um vai levar, né? Eu acho que aí é um momento de escolha também. Eu discordo no ponto que o Goreng estava menos preparado. Porque senão, se eu digo isso, eu estou me auto-sabotando. Porque no momento que você vai para um lugar e você tem que escolher, e você escolhe entre... Não quero fazer uma remetenada aí, no passado. Tem gente que levou livro para as urnas, tem gente que levou arma. Mas, então, quando você tem que decidir, você leva o conhecimento, porque para vencer você tem que convencer. Lê mais à frente dessa frase, né? Caraca, genial. Mas a ideia é que eu concordo contigo. A gente vê tudo da percepção, mas é bem isso, Adri. Tanto que a primeira cena do filme é o olho dele, é ele acordando, é ele despertando. A gente vê a ideia do Goreng no despertar do filme. Naquele ambiente, o livro acaba se tornando uma coisa errada, porque ele reflete justamente a personalidade do Goreng. E aí, quando ele vê que, puta, eu trouxe um livro, tá ligado? Porque ele não tá no ambiente dele. Eu acho que o livro, justamente a opção do livro, claro, obviamente, isso é pensado, mas se ele tivesse com uma faca, ia ser mais difícil de desenvolver a personalidade e a maneira de adaptação e de maturidade dele. Então eu concordo contigo. Ele levou a personalidade dele para um lugar que não é indicada a leitura, digamos assim. Não, mas assim, aí é o ponto. Até que ponto a leitura ela é indicada ou não? Porque, na verdade, até que ponto, quando ele tá levando algo de importante, olha só, quando você leva, o que você leva de mais importante? Alguns levam objetos para tentar se salvar, né, para se proteger, com uma faca, outros levam uma corda para tentar se safar, outros levam até animais para poder ter um amigo, né? Dinheiro, exatamente. Né? Eu tava falando, por causa dos personagens que apareceram. Todos os objetos têm um significado também, né? Exatamente. Que daí o Ramsés II, o cachorrinho, não foi a melhor escolha, né? Uma corda, a Samurai Plus. E tem que falaram também da Miharu, né? Que o objeto trazido da Miharu, ela trouxe um ukulele. Sim. Por causa que ela queria ser a Marilyn Monroe, né? Tipo, e ela realmente ficou famosa dentro do poço. Todo mundo conhecia ela dentro do poço. Nossa, é verdade! Não tinha pensado ela nisso. conseguiu ser famosa de algum jeito. Tipo, sim. Todos os personagens têm um algo a mais falando. Mas falando em personagens, todo mundo que, tipo, vê o filme fala assim, não, eu seria o Goreng, né? Eu seria a pessoa aqui que vou tentar
dividir pra dar tudo certo, todo mundo Ser o sair vivo. Messias, né? Não, cara, eu acho que a maioria das pessoas seriam Trimagazi, né? Ele só quer sobreviver, não importa. Ele não é um cara mau, por causa que ele não mata, tipo, direto. Ele acordou antes e amarrou o Goreng. Ele não queria matar o Goreng, mas ele ia ter que matar, por causa que não chegava comida. Ele meio que sabia, né? Na real, no fundo, ele sabia que se chegasse no último nível, o brother dele que tava na cela ia passar a ser o alimento dele. Ele já tava 7 meses, né, quando chegou. Sim. 7, 8. Mas aí é um ponto que ele não quer matar, todo mundo é livre para escolher. Ele pode escolher ou matar. Aí eu acho que ele não pode superficializar as escolhas, né? Porque, na verdade, ele escolheu. Exato. Ele diz, o Trimagazi até diz. Aí é o ponto. Agora vou comentar uma coisa que tem relacionado com os filmes de guerra. O Trimagazi até diz, né, Alex e Germano? Ele diz assim, não sou um assassino. Não sou assassino. Eu apenas tenho medo. Mas aí, uma coisa que perpassa os filmes de guerra, eu acho que uma série incrível é The Band of Brothers, né, a direção do Steven Spielberg e Tom Hanks, né, e o The Pacific, que é uma continuação, o The Pacific ainda mais. Mas o filme de guerra tem esse enredo, que o primeiro, o que é? É o medo no lugar que você está, a revolta, e o terceiro ponto é a reflexão. Você fica coado no momento do bombardeio, no batismo de fogo. No segundo ponto, você fica revoltado, quer matar todo mundo. E no terceiro ponto, na reflexão, você só mata para não morrer. Então é mais ou menos isso que perpassa também o Goreng. Sim, mas eu concordo e adentrando um pouco mais na própria ideia, assim, pensando o roteiro, né, do Goreng e do Trimagazi. Um deles é uma idealização, ou pode ser o lado extremo da pureza, ou da resiliência, ou de qualquer coisa que, digamos, entre aspas, seria boa na sociedade, que é o Goreng. O Goreng quer resolver através do diálogo, ele quer encontrar maneiras que não agridam o outro. O Trimagazi tem que ser justamente, ele pro roteiro, como ferramenta, como é que tu mostra que uma coisa é muito boa? Tu tem que ter uma muito ruim do lado para equivaler. Então, para mim, o Trimagazi, ele é justamente o lado externo que já passou por todo esse momento de reflexão, como o Adri falou, passou pelos momentos, e ele tem que ser desse jeito. Pro Goreng ter evolução, ele é um elemento chave para a história e pro próprio Goreng, porque se ele fosse um cara de boa e desde o começo eles se ajudassem, ia ser muito diferente a história. Tanto que ele só consegue se entender com o Baharati e ele é o terceira pessoa que ele conhece lá dentro, porque tu vai vendo perfis diferentes. Tu conhece a pessoa, no caso a Imogiri, que é a mulher que tem câncer. Ela participou de tudo isso, de botar as pessoas lá dentro. Ela se arrependeu, ela passou pelo momento de reflexão dela. Todos têm. E pro Goreng chegar no momento ápice de desenvolvimento de personagem, o Trimagazi precisava fazer isso. Então é por isso que o Trimagazi ele é importante pra trama. E querendo ou não, ele mostra todo o lado podre, que não necessariamente é podre, mas assim, do ser humano na sobrevivência. O Germano terminou de ler o Nada de Novo no Front, e tu sabe como é que é, o Adri também conhece, que, chega um momento em que tu não raciocina mais. Ou tu come os ratos, ou os ratos comem tua comida. Sabe? Eu só fiquei, tipo, teve uma parte do filme que fiquei muito chocado, assim, o Goreng tava, agora esqueci o nome da personagem, da Imogiri. A Imogiri, ela tenta sempre convencer o pessoal de baixo, né, convencer o pessoal de baixo na paz, na boa, né, e não dá certo. Daí até que ele chega assim, ele tá no nível superior. Ó, pessoal, façam as coisas certas, senão eu vou cagar na comida de vocês. Sim. Tipo, ele ameaça, ele faz alguma coisa e essa ameaça funciona. Só que daí depois ele fala que, tipo, pessoal, agora vamos convencer o pessoal de cima. Não, o pessoal de cima não vai ser convencido, por causa que eles estão no nível superior. E, tipo, é isso que a gente vive todo dia. Exatamente. Tipo, a gente pisa no de baixo, mas não pode pisar no de cima, porque a gente precisa do de cima. Foi isso que o Trimagazi ensinou no começo, né? Que ele passa umas lições, que é quando o Goreng ele tá tentando se comunicar com as pessoas. Vamos racionalizar a comida. E daí o Trimagazi fala, não, cara, os de cima nunca vão te ouvir, entendeu? Tu não tem como falar com os de cima. Mas pra mim, o personagem de Trimagazi, ele tem uma função mais estruturalista, ou seja, ele sabe que ele pertence a um certo eixo, ele vai ficar ali, e quando ele subir, ele faz a mesma coisa que os de cima fazem com ele, diferente do Goreng. É o oprimido virando opressor, basicamente. Exatamente. Então, geralmente... Ele trata como se... Não, desculpa, eu ia falar que ele trata como se fosse uma vingança, né? Tipo, eu tava lá no nível, eu tive que me colocar
a situações extremas, e agora que eu tô em cima, não, vou me esbanjar, vou comer, tanto que ele mija na comida, né? Ele gospe, faz um monte de coisa. Isso, exatamente. E para mim, o Pássaro não tinha focado tanto na parte livresca, digamos assim, do Trimagazzi e do Goreng na obra. Mas, o que acontece? Sobretudo foquei na parte de crítica social, né? Porque o filme, para mim, ele foi muito gritante nesse aspecto, porque é a sociedade, cara. As pessoas trabalham o tempo todo, elas tentam adquirir, se esforçar, e elas conseguem uma ajuda, seja de um familiar, seja um apoio estatal, seja um apoio de um amigo. E quando elas estão lá em cima, elas acham que elas estão lá só por mérito e que todo mundo precisa chegar por mérito lá, como elas chegaram também. Quando, na verdade, elas não chegaram apenas por mérito. Né? E elas fazem a mesma coisa que os outros fizeram para elas quando elas estavam embaixo. Elas fazem, quando elas estão em cima, elas falam a mesma coisa, sabe? Então, como o Alex havia comentado, muitas vezes várias pessoas seriam o Trimagazzi, outras seriam aquele pessoal. Essa cena é muito forte e ela tem, para mim, tem um valor simbólico muito, muito grande no momento em que o negro, o Baharat, o personagem negro, ele tenta subir na corda, literalmente a sociedade caga no negro e jogam ele para baixo, humilham ele. Isso é muito gritante, né? E eu achei muito, só não perdendo a linha, aquilo que o Alex falou, que cada um leva uma coisa que mostra a sua personalidade, né? O Baharat, ele leva justamente uma coisa que tenta uma religação com alguma coisa de cima, que é a religião. Né? Ele é um cara super religioso e acorda para ele, assim como a oração e como a fé, é uma forma de tu subir, de tu conseguir se conectar. E aí faz muito sentido quando ele leva a corda, porque ele, tipo, é a maneira que eu tenho de subir, tá ligado? E eu quero chegar lá em cima para dizer que as coisas estão erradas. Não necessariamente, né? É ele tentando sobreviver, porque o grande messias da coisa acaba se tornando o Goreng, né? Achei doido que desculpa, o Baharat, Sim. ele não optou por levar uma Bíblia, né, meu? Seria curioso, tipo, porque ele é um cara que, tipo, ali ele trouxe tanta questão da religiosidade e, tipo, sei lá, tipo, imagina alguém mais crente e tal levaria uma Bíblia. Ele não, ele queria rebater o sistema levando uma corda e tentando subir. Só desculpa intrometer. Mas se ele levasse um livro sagrado, Germano, qual livro ele levaria? Qual Deus é o certo? Até o pessoal, ele fala, eu acredito, qual é o seu Deus? Daí ele fala, o nosso único Deus. Qual é esse? Sim, e aí abre uma... É muito legal isso, cara, porque volta naquilo que a gente comentou no início. Não mostra onde não mostra nada do mundo exterior, porque, assim, pra mim é uma grande alegoria, são vários símbolos, justamente, a gente não comentou isso no começo, mas é meio óbvio, é uma crítica social sobre os que estão em cima querendo ficar em cima, os que estão de baixo querendo subir e botar pessoas pra baixo. Enfim, é muito legal porque ele não fala qual Deus, mas tu já entendeu que esse cara tem fé. O Goreng, aparentemente, eu não lembro se ele comenta, mas ele aparenta não ter uma ligação com a fé. Ele vai justamente pela questão interior. Aí tu pode levar para filosofia, para qualquer tipo de discussão. O Baharat ainda crê que ele vai conseguir usando a força de alguma coisa além dele. O Goreng não. O Goreng é pelas pessoas à volta. Né? É uma discussão muito mais mundana do que extraterrena. Uma coisa assim. Eu ia comentar que, ainda como uma metáfora para a sociedade, cada nível é como se representasse camadas sociais, né? E todo mundo pensando que você está salvo quando você sobe. Quando você está lá em cima, você está no topo, é porque você está salvo, né? Pensando nisso, quando os diferentes... A gente começa a conhecer, durante o filme, os diferentes níveis, né? A gente percebe que tem diferentes personagens, diferentes tipos sociais, na verdade, também, né? A gente percebe que tem pessoas que não ligam, estão pensando só nelas. A gente chega um momento que a gente tem um cadeirante, né? A gente vai falar mais um pouquinho depois dele. A gente tem, lá embaixo, tem um rapaz, uma hora fala que, uma cena bem gore, que ele diz que ele pode alimentar ele, porque depois eu vou abrir a barriga dele e vou comer ele. Vou comer ele. Que ele aparentemente parece que tem uma deficiência mental, uma síndrome de Down, alguma coisa assim, de Down, né? Uhum. Então, tem como é o nome dela mesmo? A Imogiri. Miharu? Que é uma Imogiri. Imogiri, que é uma personagem trans, né?
Então, perpassa várias pessoas na sociedade, e cada uma tentando buscar algo na sociedade. Muitas vezes a gente tenta convencer as pessoas, infelizmente, a gente tenta convencer as pessoas, tentando convencê-las pela racionalização, pela empatia, também pela simpatia, né? Tentando uma conquista de corações e mentes. Mas, infelizmente, não é possível e as pessoas só obedecem, infelizmente, na força. Tá aí o coronavírus, né? Questão de pandemia, ficar em casa, enfim, toda essa discussão. Eu vou ter que adiantar um pouquinho o papo, porque a gente já está se estendendo, está chegando nos pontos finais. E, Germano, Alex, querem comentar a questão da criança? O que a criança significa? Olha, eu não me lembro o nome do doce, por causa que, tipo, isso aqui tem que ser uma mensagem, né? O velho sabe, né? Isso daí é legal também, eu respeito pelo pessoal mais velho, de realmente levar uma mensagem. E até que eles chegam no nível 333 e realmente tinha uma criança. Não sei, tipo, é uma Ela mensagem. acaba se tornando a mensagem, porque pra mim é bem gritante a questão de ser a geração seguinte, né? Não adianta a gente... exato, a esperança da geração seguinte. Não adianta a gente pegar uma coisa que já tá aqui todo dia, cotidiana, que no caso seria já a ordem pré-estabelecida, porque todo aquele banquete ele é igual todos os dias. Vamos pegar alguma coisa que foge, e aí sendo um humano também, uma representação, e aí o Goreng já tá bem zoado, tá bem machucado essa hora, assim. Pra mim não faz tanto sentido se ela existe ou não, ou se eles estão tendo uma alucinação por causa da dor, enfim. Mas é justamente a mensagem. Eles entenderam de que não é um objeto, né? Isso é outro ponto que tu pode levantar, né? Eles realmente chegaram no nível 333? Ou eles morreram antes? É que não... Pois é uma coisa que... Bom, eu vou adiantar, eu vou falar um pouquinho mais pra frente disso, mas Germando, quer adicionar algum comentário? Tá quietinho? Não, pode seguir tua linha aí, Rodrigão. Tô prestando atenção aqui. Pra mim, esse filme, ele é uma grande analogia, uma alegoria ao sistema, e é sobre o desenvolvimento do Goreng. O Goreng representa a sociedade. Então, no final, porque muita gente reclamou que o filme não tem final. Ele tem final, o final tá ali. Só que, né, parte do filme, cara, esse filme, O Poço, a claustrofobia causada por ele é justamente pra tu focar nos diálogos. Ele é um filme de ideias. Lá no final, quando ele desce, já não importa. A ideia é que o Goreng entendeu. Nós, como espectadores, entendemos através da percepção do Goreng. Então, tu entende que existe todo esse desnivelamento social, digamos assim, e que, porra, pra melhorar, a gente tem que fazer um trabalho aqui para as próximas gerações. A ideia primária é essa. Então, não interessa se a filha da Miharu vai chegar lá em cima ou não. A ideia é de que existe esperança. O Goreng percebe, ele consegue visualizar a esperança. Esse é o final do filme. Essa é a imagem do filme. Não interessa para onde ele foi caminhando. Ele já pode ter morrido por causa do ferimento que ele tinha. Mas no momento em que ele desce da plataforma, que ele vai pro escuro, é o momento que ele chega na sapiência, né? Ele chega na sabedoria. Ele entendeu. Ele entendeu, sabe? O ponto principal, eu discordo que tu disse que ele seria a sociedade, o Goreng. Para mim, a sociedade é a própria administração. Porque sim. há todo um sistema que ele tenta combater. Ou seja, ele não consegue combater sozinho. Ele precisa do Baharat. E eles tentam montar, parece uma mini revolução ali. E até tem uns aspectos até interessantes e curiosos, que chega um ponto em que eles precisam descer e escolher certos níveis que irão comer, né? Estão tentando distribuir, né? Para que todos tomem consciência da causa. E aí tem os amigos, né? E aí, Baharat, você não vai me dar, eu te ajudei, você é meu amigo. E ele fica dividido, né? E ele precisa fazer uma escolha. Na verdade, nós, telespectadores, somos jogados para fazer essa escolha, né? Ele tenta fazer uma mini revolução ali. Por quê? A sociedade, por si só, num todo, ela não tem consciência. Porque ela tenta montar o melhor banquete, mostra eles, parece ser um chefe de cozinha, ele tá cobrando dos funcionários que façam a melhor comida, parece que tem um cabelo, um certo momento na comida, e o que isso importa, na verdade? Isso é uma coisa bem, eu acho que a Imogiri, ela comenta, muitas vezes a gente fica o tempo todo se preocupando com a comida, eu sei que muitas vezes é uma questão de doença, né, limitações, se preocupando com
é vegetariano, é vegano, é glúten sem glúten, com açúcar, é diet, é light. E quando na verdade a gente não pensa que outras pessoas, na verdade, elas não têm nem isso para comer. Ou seja, há uma distribuição que todos poderiam comer. Na sociedade tem comida suficiente, mas poucas pessoas podem acessar. Por quê? Porque certas pessoas, elas usufruem de certa maneira, e muitas vezes tudo para ela, e não permitem que os outros acessem também. Então, é mais ou menos isso que o Goreng tenta, ele e o Baharat tentam fazer. Tipo, foi bastante importante, que foi a questão como tu vai se adaptando e às vezes tu deixa de acreditar, tá ligado? Porque, por exemplo, no começo do filme, o Gorenga chegou, ele queria comunicação, ele queria falar com os outros, vamos se ajudar, isso e aquilo. Aí no decorrer das cenas em que acontecem a treta dele com o Trimagazi, tipo, ele meio que se acostuma, tá? O posto é isso, entendeu? Não tem o que a gente fazer, a gente não pode mudar a cabeça de quem tá em cima, a gente não pode mudar a cabeça de quem tá embaixo. Pra mim, o que foi mais importante da aparição da Imogiri, que foi que ela trouxe, não sei se fé é a palavra certa, ela ensinou que, cara, quem sabe dá pra nós tentar fazer isso, entendeu? Tipo, Ela é um e ali... símbolo, né? ela foi o símbolo. Cara, quem sabe tu pode voltar a tu acreditar. Aquilo que tu tava no começo tá certo. Então, tipo, vamos tentar falar com quem tá embaixo, vamos tentar comunicação. Só que daí ele viu que não tem. Tipo, chega um momento que é extremo. E ele precisa utilizar da força e do Baharat pra conseguir. Senão a galera nunca vai ouvir ele, entendeu? Isso, tipo, pra mim foi bastante impactante. É uma linha muito tênue, né, Germano, entre a atenção e o descaso. Ao mesmo tempo que todos sejam convencidos, né? Racionalmente, alguns não conseguirão ser convencidos dessa maneira e serão convencidos através da violência. Perpassa também um fundo revolucionário, né? Eu acho que soou o apito aqui. Chegou na nossa hora. Eu achei esse apito, eu preciso usar ele. Em algum momento eu ia expulsar o Germano. Vamos pra nossa... Tinha que ter me expulsado na hora que eu errei o filme, próximo, né? Que eu falei do errado. Não, a hora que eu falei do dinheiro lá, que eu assisti faz tempo, né, meu? Não me recordei. Sim, chamado, pô. Olha, esse filme é um filme bem, tipo, mensagens. Não é um filme super... Tipo, ele é bem produzido. Mas não é o principal. Eu só vou deixar, tipo, eu vou dizer minha nota. Vou dizer minha nota antes da mensagem final. É um filme nota 8. Na minha concepção de filme, ninguém tá vivo ali, né? Pra mim tá todo mundo morto. Caraca, mas como não tem final, né? Mas como não tem final... Isso. Até o diretor comenta, eles gravaram o final, mas o final não foi pra edição, né? Que bom. Ele falou que nunca ninguém vai ver aquele final, então... Aquele final de Ghost, ele caminhando lá no fundo do poço sozinho. Nossa, velho. Ele tá caminhando pra onde? Tá morto já era. Mas não interessa mais se ele já morreu ou não. A ideia é de que Exato. Encerrou a jornada, né? Sim. Exato. Esse é o meu final de filme. Eu pensei assim, o final. Mas a minha mensagem final é essa assim, ó. Tem que equilibrar mais. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Tem cara que tem dinheiro pra 500 encarnações aí pra frente. Sendo que só vive 70 anos. Muito obrigado. Que isso? É o Bruno, pô, do Bruno Marrone da live. Verdade. Vai me ligar. Bom de... Pô, Alex, eu não sei nem o que falar agora. Germano, uma nota, então. Sendo bem breve, eu vi os cinéfilos, a galera chata do cinema falando mal do filme, mas eu gostei da mensagem, gostei do que ele propôs e... eu não gosto de avaliar, né, meu? Eu vou dar um 8. Sou brother. Olha, já vi outros filmes mais gores e pra mim passa uma mensagem muito interessante, nota 9. E o que ficou do filme é o quê? Pra encontrar a mensagem, você precisa entender que você precisa ir até o fundo do poço. E lá é a saída. O que te salva não é estar acima dos outros, mas estar abaixo. O final ele te mostra a esperança e na verdade quando ele consegue entender isso, que não é subindo que ele vai conseguir sair e encontrar uma resposta, mas quando ele consegue descer ao fundo do poço, é no momento que ele consegue sair no caso descendendo do poço. Esse é o meu final. Caraca, Adri, eu te amo, meu, eu te amo muito. A minha nota é uma nota 8, eu gostei muito do filme, achei muito bom.
8,5 acho que dá pra dar. E eu gostei porque é um filme que o final ficou em aberto e na boa. Se você não gostou que o filme não tem final, eu entendo. Mas você precisa entender que esse filme não é sobre o final, é sobre a jornada. Pra encerrar, eu acho que era isso. Gurizada, boa noite final de todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, boa noite. E assistam o Poço. É. Um beijo, assistam o Chamado. Imagina ter sagu e tomate naquela merda daquele banquete. Eu ia morrer de fome, com certeza. Eu não recomendo, hein?